Boas, pessoal. Eu já não sei o que é de mais dizer. Cada vídeo que eu vou assistindo dos neoconservadores cá em Portugal, eu fico simplesmente boca aberta. Simplesmente só me dá vontade de subir paredes. Literalmente. E o que me faz ainda mais espécie não é o facto das visões deles serem cada vez mais escancaradamente encostadas à esquerda globalista, mas o facto de ainda haver tanta gente, mas estamos a falar não é de 100, nem é de 1 ou 2 mil, mas de dezenas de milhares de pessoas, acredito que não sejam necessariamente portuguesas, acredito também não sejam necessariamente patriotas, nacionalistas, identitárias, mas que muita gente anda a aplaudir a toda a verborreio fecal que esses senhores andam a debitar. Pronto, e eu tropecei com mais alguma, isto através dos grupos do Telegram, onde encontramos o Bom Europeu, a Vanguarda, entre outros, e porque eu não tenho paciência simplesmente, nem vou dar mais visualizações aos canais desses tipos, desses fulanos. A minha vontade simplesmente é chamar os nomes, porque não há outra forma de conseguir lidar com tantas normalidades básicas que eles estão a debitar-vos. E muita dessa gente, e provavelmente vocês também passam pelos canais deles, andam ali a bater palmas como se fossem crianças da Cercisa. E eu simplesmente fico boca aberta, não tenho palavras. Bem, a última tem a ver na sequência do atual Presidente da Câmara de Lisboa, Moedas, do PSD. Lá está, isto não é apenas um problema que está situado no espectro político da esquerda, mas também do centro-esquerda, centro-direita, centro qualquer coisa. Não é peixe, não é carne, mas é quase sempre tudo fabiano, ou seja, PSD é nada mais do que um partido socialista fabiano, neoconservadores, de onde toda esta gente veio, e fica já agora aqui a informação, eu penso que já tinha mencionado isso, o Gonçalo Sousa foi brotado, ou seja, teve contacto, passou pelo PSD. Não sei se foi pela Jota, não sei se foi pelo PS em si, mas foi outra conversa que tivemos nos bastidores, e eu penso que ele já vos deve ter dito, vocês são mais seguidores ferrenhos, com palas, já devem ter apanhado também esses pequenos pormenores. Sim, um menino fez escola no PSD e normalmente quando um jovem tão precoce realmente provém já de determinado tipo de organização política, é porque à partida ou ele está muito esperto, que não está, ou tem algum propósito, ou então está a ser instrumentalizado por alguém e isto tem estado realmente a habilitar de informação e de bagagem psicoemocional para poder lidar e entranhar e ser bem sucedido dentro de todas essas organizações de esfera política, como é o caso dos partidos. Eu não acredito em boas intenções, não acredito na ingenuidade e senti logo na altura, quando tive realmente aquele contacto entre o Miguel Macedo e o Gonçalo Sousa, naquele pequeno debate, aquela pequena entrevista, de que efetivamente o Gonçalo Sousa é uma pessoa que estava com um nível de ambição muito elevado. Falou-se muito nisso, e mesmo entre eles dois, o Miguel no relativamente ao CDS e o Gonçalo relativamente mais ao PSD, Iniciativa Liberal, e pronto, isso mais tarde que veio-se revelar vir a militar e até se candidatar através do Chega. Finalizando realmente este ponto, vamos então ao vídeo. Eu vou-vos dar primeiramente a oportunidade de vocês ouvirem o que é que ele vem para dizer. Está bem? Isto tem realmente relação com aquilo que o Presidente da Câmara de Lisboa veio indicar. Só para vocês situarem-se, eu penso que foram jogadores de futebol, lá está. O desporto rei, o circo romano do século XXI em Portugal e não só, que recebeu realmente, visitaram as instalações municipais da Câmara de Lisboa e com isso estava lá obviamente a acolher o novo globalista que veio substituir o judeu, o Fernando Medina, e parece que no meio do discurso dele virou-se para cima, para a bóveda, para o teto do edifício e veio dizer um dia verão muito mais rostos não portugueses lá em cima. Ou seja, eu não conheço as instalações lá dentro, e não muito menos agora, quando tem a bandeira maçónica à entrada,
Mas acredito efetivamente que deveria ter algumas gravuras, possivelmente já desenhadas, pintadas, já com muitos séculos atrás, e deveriam ter figuras proeminentes portuguesas, subentende-se brancas, que não há outra forma de caracterizar e definir o que é um português. Brancas caucasianas. E esse senhor, atual presidente da Câmara Municipal, através do Partido Social Democrata, vem então enunciar isso, que olhando, pessoalmente na companhia efetivamente desses jogadores de futebol, que nós sabemos que não há nenhum clube, praticamente, que não tenha alguns senhores bronzeados, subentende alguns jovens, e deve ter mencionado, sim, um dia vocês, ou pessoas iguais a vocês, parecidas a vocês, efetivamente estarão lá em cima a substituir estas figuras arcaicas, medonhas, pálidas, doentes, que de certa forma representam e são talvez aqueles que melhor têm simbolizado o povo e a cultura, o engenho e etc. portugueses, não é? Bem, e Gonçalo Sousa vem então libertar-vos esta bela pérola e como dá a entender efetivamente depois de assistir a todo este conjunto de vídeos mais recentes ou um pouco menos antigos, de que efetivamente eles estão, quando digo eles, os neoconservadores, que eu tenho estado a vir aqui a ridicularizar e a apontar o dedo e a chamar-vos a atenção, quer dizer, e chegou a um ponto que tem que haver um Ricardo, tem que haver uns sentinelas aqui a defender o óbvio, quer dizer, porque vocês, que eu digo vocês, obviamente se calhar não são, já estão mais perto, ou pelo menos já começam-se a questionar, face somente a tantos fatos que vos temos vindo aqui a apresentar. Mas muitos daqueles seguidores, quer dizer, o Gonçalo Sousa, se não estou, tem mais de 40 mil, 42 mil, o que é, seguidores, só ele, ou Miguel Macedo, quer dizer, aquilo anda entre os 30, 40 mil e obviamente por este ritmo eles vão aumentar, né? Sem mencionar o João Tilly, sem mencionar o professor Carlos Dias, Notícias Viriato, o Chega, TV e afins. Quer dizer, existem muitos bons portugueses que estão simplesmente a ser enganados. Aquilo começou a ser por projetos ou por pessoas que se apresentavam na direita, e eu vou puxar um bocadinho de tempo atrás, fazendo aqui um bocadinho alguma cronologia e trazendo alguma nostalgia. Quer dizer, o Mário Machado basicamente foi utilizado pelo Gonçalo Sousa para dar início às hostilidades no seu vídeo, para de alguma forma colar-se à extrema-direita, ao nacionalismo, ao patriotismo, e o Mário Machado, como já é subejamente conhecido, dado um pouco a sua vaidade, a sua megalomania, ele acaba por se deixar convencer a entrevistar por qualquer fedelho, não é? E isso aconteceu. Nos primeiros vídeos também o Gonçalo Sousa veio efetivamente criticar as cotas raciais, que se verificava na altura e que têm dado a explodir grotescamente de todo o meio, todos os cenários universitários e não só, onde efetivamente, sobretudo as universidades privadas, acabam somente a olhar para o dinheiro e acabam por aceitar o máximo de estudantes não portugueses, seja de qual for a necessidade de origem, sejam africanos, sejam brasileiros, sejam, enfim, anões da Guiné-Bissau, ou mesmo aborígenes australianos. A verdade é que todos eles têm estado a contribuir traidoramente para a literacia de todos esses halógenos, e com isso obviamente estão-nos a providenciar todas as ferramentas para que eles possam ser bem-sucedidos, seja em Portugal, que é o mais provável, ou mesmo noutros países europeus, da qual obviamente não poderemos conter na nossa responsabilidade em evitar que isso possa acontecer para todos os efeitos. Podemos ser nacionalistas, mas não somos, ou não deixamos de ser europeístas, não é? E ainda para mais quando o nosso povo, parecendo que é muito, que é quase um continente inteiro, mas a verdade é que, caso não saibam, os europeus, os caucasianos, são a raça de menor número existente no planeta. Ou seja, nós é que somos a minoria. Passando à frente, Gonçalo Sousa veio com uma introdução no seu canal, efetivamente muito colado à extrema-direita, que eu chamo agora de direita radical, mas isso é tema para outro vídeo,
e sobretudo anti-imigração. E agora veio agora não, já há algum tempo vem cada vez mais a revelar a sua máscara, ou seja, deixá-la cair e mostrar a verdadeira face. Eu falo já de uma forma descancarada. E este vídeo é mais uma prova disso. Eu não sei mais o que dizer, mas vou realmente comentar. Primeiro vocês vão assistir, para aqueles que não conhecem, para aqueles que já assistiram e provavelmente não se recordaram ou não se recordam, não têm bem a noção de alguns detalhes, mas vamos falar um pouco sobre isso, está bem? Vamos lá então. Gira o disco. Se olharem para cima, eu agora ia vos pedir que olhassem para cima. O que é que vocês veem aqui nesta sala? O que é que olham quando olham para estas fotografias todas? E a primeira coisa que me chama a atenção nestas fotografias todas, nestes retratos, não eram fotografias, obviamente, é que são todos homens e são todos brancos. E é por isso que a vossa vitória é importante. Porque vocês são essa diversidade. Vocês, daqui a muitos anos, nestas salas das instituições, elas vão ser muito diferentes. Estas salas vão ter a vossa diversidade, a vossa multiculturalidade, a vossa capacidade e a vossa diferença e essa diversidade. E por isso a história foi sempre contada, de certa forma, pelos homens. Mas agora a história vai ser contada de uma maneira diferente. C'est porte la corde! Elle porte la corde! You are traveling to another dimension. A dimension not only of sight and sound, but of mind. A journey into a wondrous land whose boundaries are only that of the imagination. You're entering the Twilight Zone. Ainda sobre o toque de Carlos Moedas ao multiculturalismo, é importante perceber uma coisa. Uma sociedade multicultural é muito, mas muito diferente de uma sociedade multiétnica. Multietnias, são cores, não fazem nada de mal, estão lá e ponto final. Agora, uma sociedade multicultural pode tornar essa mesma existência geográfica completamente disruptiva, porque a base dos nossos valores não está na cor da pele, está nos valores culturais. Bem, Gonçalo Sousa atualmente deverá ser ainda militante do Partido Chega, não entende simplesmente que é a raça que produz a cultura, e não o inverso. Existe raça, Gonçalo, não existe tons de pele. Isso é conversa de SOS racismo, isso é conversa de acéfalo vantesco. Não é conversa de alguém que está no meio académico, que supostamente leciona, dá aulas, e que de alguma forma tem sido ou tem estado a ser levado aos ombros por um determinado partido que supostamente deveria saber o conceito da raça, da identidade, da genética. Por isso, só expondo, só o facto de ele dirigir-se a nós, as pessoas, a todo o público, seguidores ou não, e estar com este de verborreia repetitiva que a extrema-esquerda, a esquerda e todos os clubes utilizam, dizer nós somos todos iguais, somos uma única raça, a única diferença na pele. Toda a gente sabe perfeitamente o porquê dos etíopes ganharem a maior parte das competições de atletismo. Porque é que não é o holandês, porque é que não é o português. E isto é só apenas um pequeno exemplo, não é a cor da pele. Eu não sou mais atleta no verão porque tenho a cor mais escura, como é o caso, ou não sou mais inteligente por ter os olhos rasgados quando acordo de manhã, por exemplo, ou quando, em pleno inverno, estou mais pálido e posso ter com isso um coeficiente inteligente um pouco mais elevado. Enfim, isto são exemplos disparatados, mas isto é na sequência desta narrativa falaciosa e totalmente mentirosa e já batida, já está desgastada, daquilo que gente como o Gonçalo Sousa, que vem demonstrar um pouco mais que ignorante ele não é, tendencioso sabemos que sim, falacioso sim, manipulou também. Por isso é assim, de alguém que começou por entrevistar o Mário Machado, começou a criticar as cotas raciais nos estabelecimentos de ensino superiores e agora vem com esta questão de que somos todos iguais, somos um único povo, uma única raça, a espécie humana, nada de racismos, a única coisa que nos distingue é a pele. Por favor. Enfim.
Se assim não fosse, se não fosse a raça que produzisse a cultura, se assim não fosse, teríamos tido uma aculturação dos milhões de negros nos Estados Unidos, no Brasil, por exemplo, e não só. Isto é só alguns exemplos que vocês também facilmente conseguem reconhecer. Por exemplo, aos costumes e modo de vida dos brancos europeus, caucasianos ou descendentes europeus, que construíram os Estados Unidos, o Brasil e afins. Algo que não sucedeu. Porquê que será? Não sucedeu inequivocamente. Os negros e os demais mestiços negros, aqueles que compartilham não só a pele, não é só o tom mais claro, nem é só o facto de ter as narinas um pouco mais alargadas. Não. Tem a ver com a genética. E com a genética há todo um conjunto de mapa de informação, não só físico, não só mental, mas também comportamental. E até posso dizer o seguinte. Através de mistura de raças, é bem provável que o fruto desses relacionamentos interraciais vá contrair as doenças genéticas dos seus antepassados, sejam eles caucasianos, sejam os africanos, onde a experiência a mim me diz, e eu penso que é algo empírico que vocês facilmente conseguem reconhecer, quando há uma união interracial entre um caucasiano, uma caucasiana e um africano ou um mestiço, a tendência é sempre pelo lado mais escuro, como diz o Gonçalo Sousa, pelo lado extra-europeu, africano neste caso, negroide, ok? E com isso significa que grande parte das características genéticas, não só o cabelo carapinhado, não só as narinas alargadas, não só a pele mais grossa e mais escura, não só a sua capacidade superiormente atlética, de uma forma geral, nem todas, e o seu coeficiente de inteligência mais reduzido, mas também todo um conjunto de doenças que são intrínsecas a essa mesma raça. Por isso é que existem medicamentos que foram fabricados especificamente para determinado tipo de raças, que criam um certo efeito nos africanos, são intensos negroides, e que têm um efeito totalmente diferente, por exemplo, nos asiáticos ou nos europeus. Okay? Isto é um facto, basta vocês consultarem, pesquisar a informação e vão encontrar. Por isso, os negros, os mais mestiços, descendentes de negros, desses países, da qual houve efetivamente mistura, continuam com comportamentos violentos. E nós sabemos, e nós vemos, basta ver o que aconteceu depois de psyopes de George Floyd, não é? Todos aqueles ataques, sobretudo de africanos, e não só, relativamente à população norte-americana original, não digo original, porque não é, mas norte-americana europeia, descendência europeia, e até em relação às outras raças, não é? Onde, obviamente, não só os africanos, mas também, numa fase inicial, os antifascistas, lá está, os racistas anti-brancos juntaram-se, e depois esses dois grupos, como vocês perceberam-se, entraram em conflito, ok? Onde se viu brancos, comunistas, a serem basicamente maltratados, verbalmente e fisicamente agredidos, por parte dos negros, sobretudo quando eles já estavam em maioria, onde já haveria um maior agrupamento de africanos, onde basicamente eles assumiram aquilo que fazem sempre em todos os países, não é só com os africanos, é com os árabes também, que é simplesmente despejar, ou seja, eliminar aquela parcela caucasiana que os ajudou a conseguir obter os seus objetivos. Isso verificou-se, por exemplo, no Irão, e também verificou-se nos Estados Unidos, onde se verificaram antifascistas a serem agredidos violentamente por negros e descendentes de negros, mestiços e por aí dentro. Okay? Existem vídeos que mostram isso exatamente. E depois as reações desses antifas quando se aperceberam que supostamente os seus pares mais coloridos tinham-se virado contra eles, é algo que merecia ser emoldurado. Vale o peso de ouro, se pudesse efetivamente quantificar dessa forma. Muito bem. Todos esses povos, todas essas etnias, essas raças, mesmo que sejam dispersadas, mantêm os mesmos comportamentos violentos. Por isso é que vemos africanos a fazer porcaria no Japão, vemos africanos a fazer porcaria na Austrália, vemos africanos a fazer porcaria no Brasil, vemos africanos a fazer porcaria nos Estados Unidos e por aí adiante. E em Portugal então nem se fala. Não é? Esses continuam com os comportamentos violentos, que já são intrínsecos,
tem a ver com o seu ADN, com a sua genética, e tendencialmente praticam costumes mais compatíveis com a sua própria raça, onde vocês verificam que um jovem negro cá em Portugal normalmente acaba por adotar o mesmo tipo de subcultura, o hip hop, por exemplo, entre outras ramificações musicais, e o mesmo tipo de vestimenta. E depois as suas atitudes, sobretudo nessas fases mais juvenis, são essencialmente as mesmas, independente de ser em França, independente de ser na Bélgica, independente de ser em Portugal, independente de ser na Inglaterra, nos Estados Unidos. Okay? Violência contra e sobretudo contra brancos. E eu sou exemplo disso, eu fui vítima disso, pelo facto de ser apenas branco. Porque um deles chegou-me a dizer na cara que tinha inveja de mim. Por isso, Gonçalo de Sousa, não se trata apenas de uma questão multicultural. São as raças, etnias que criam a cultura, logo estão intrinsecamente ligadas. Não se pode desassociar uma à outra só porque tu tentas deconstruir e apresentar isso como se fosse um facto. Mas, Gonçalo, não é um facto. Isto é inventado por ti. As etnias e as raças existem e elas simplesmente não podem desligar um botão, como o próprio Gabriel Mitar Ribeiro disse, e muito bem. A identidade não se esquece, não se desassocia, não é algo que se retira dentro de ti e desvanece, só porque tens um cartão de cidadão. Mas tu devias saber melhor. Saberias e sabes se não fosse aquilo que tu és. Okay? Por isso, isto pode-se ver, quer dizer, toda esta homogeneidade cultural verifica-se, lá está, nos gostos pela música, a ética de trabalho, atividades lúdicas, contributivas a nível civilizacional, atividades culturais em prol, efetivamente, da população nativa, autóctone, e também das outras comunidades paralelas extra-portuguesas ou extra-nativas, de uma forma geral. Por isso, Gonçalo Sousa, uma sociedade multirracial vai ser sempre multicultural, por muito que tu aches que não. Por isso, tudo o resto que vier da tua boca, da tua cabeça, para nós é mais do que evidente que tu já assumiste uma posição, estás a demonstrar aquilo que tu és, a máscara já está retirada, estás escancaradamente descoberto e lá está, tens esta gente toda aqui a bater palmas, a dizer boa, Gonçalo, essas são as palavras que eu preciso ouvir, tu é que sabes, és o maior. Bem, meus amigos, e por isso Portugal está onde está. Força, Portugal!